importante notar que o senhor Wilson Campos, em sua declaração à imprensa, tem esquecido a fita, omitindo qualquer explicação. Com este desabafo, a 7 de janeiro, entrava na área judicial outro caso de amplas repercussões. Era o caso Moreno, em que o industrial Carlos Alberto Menezes acusava o senador Wilson Campos, da Arena Pernambucana, de tentar obter dinheiro para financiar a campanha eleitoral de 74. O senador oferecia em troca a aprovação de um crédito pedido pelo industrial ao Banco de Desenvolvimento de Pernambuco. Carlos Alberto Menezes gravou uma conversa com o senador e a fita foi reconhecida autêntica pelo perito Carlos Éboli. Estou tranquilo como estive sempre. Sempre me disse inocente. Confiava em... A 29 de junho, em sessão secreta, o Senado absolveu Wilson Campos, considerando que não ocorrera falta de decoro parlamentar. Wilson Campos agradecia a absolvição por 29 a 21, com 11 abstenções. E 2 dias depois, o presidente Geisel cassou o mandato de Wilson Campos e suspendeu seus direitos políticos por 10 anos, pena que também atingiu Carlos Alberto Menezes e Romero do Rego Barros, diretor do Bandep. Uma possível reforma constitucional foi um assunto que interessou muitos políticos, partidários de um aprofundamento rápido da distensão política atribuída ao governo. Mas, a 1º de agosto, o presidente Geisel fez um retrospecto de seu governo e reexplicou a tão discutida distensão. Muito se tem publicado e discutido sobre a distensão, atribuindo a seu governo, e notadamente ao presidente da República, intenções, objetivos, avanços, recuos, submissão a pressões, etc. Que uns e outros absolutamente não correspondem à realidade. E Geisel acrescentava que é preciso um desenvolvimento harmonioso do país nos planos político, econômico e social. Só esse equilíbrio permitiria o fim das tensões. Na última semana de outubro, desenhou-se uma crise política a partir de São Paulo. Por suspeita de ligações com o Partido Comunista, muitas pessoas foram presas, entre elas vários jornalistas. Um deles, Vladimir Herzog, chefe do telejornalismo da TV Cultura, morreu a 25 de outubro, horas após apresentar-se para depoimento no DOI-CODE. O corpo foi achado numa cela, enforcado. E as autoridades de segurança explicaram que Herzog se suicidou após um bilhete que acabou rasgando. Houve um culto ecumênico na Catedral de São Paulo, presidido pelo cardeal Paulo Evaristo Arnes, em ambiente de grande comoção. Um inquérito foi realizado, concluindo que Vladimir Herzog se suicidou mesmo. Como em outras situações de emergência, o presidente deslocou-se para o local dos acontecimentos. A extrema tensão política desses dias diminuiu aos poucos e vários pronunciamentos confirmavam o reforço da autoridade presidencial. Durante o ano, 6 comissões parlamentares de inquérito funcionaram no Congresso, discutindo a atuação do Mobral, a execução do Proterra, problemas do menor, a política salarial, a situação das penitenciárias e as atividades das multinacionais. Outro assunto que mobilizou a opinião pública e os congressistas foram os diversos projetos para a implantação do divórcio no Brasil. Posso assegurar que é um desejo ardente na cristandade, através da reforma do Código de Direito Canônico, de se processar certas modificações que vão trazer... Este era o desabafo do deputado Monsenhor Ferreira Lima, no final da noite de 4 de maio, quando por 55 votos, o divórcio deixou de ser aprovado pelo Congresso. O resultado foi de 222 votos divorcistas contra 145. Outro parlamentar, o deputado Padre José Nobre, viu no resultado da votação uma advertência aos que defendem o casamento indissolúvel. Pelo número, pela diferença, que não foi grande, fico a pensar que se nós, os cristãos católicos, não tomarmos sérias providências de profundidade para a formação da família brasileira, creio, penalizado de poder ter que dizer, terá sido esta a nossa última resistência. Em 1975, desapareceram alguns nomes de atuação importante em certos períodos da vida do país.
A 3 de março, em Belo Horizonte, morreu o ex-vice-presidente Pedro Aleixo, com 64 anos. A 18 de julho, o marechal Juarez Távora, de 77 anos. Em novembro, a morte lamentada era de Oscar Pedroso Horta, ex-ministro da Justiça e líder da oposição em 71 e 72. E em dezembro, morria o chefe integralista Plínio Salgado, também em São Paulo, aos 80 anos. No ano em que a música francesa não produziu nada de especial, até que Charles Aznavour se saiu muito bem. Repetindo a fórmula que já tinha dado certo uma vez, ele gravou em inglês, e as paradas do mundo inteiro registraram o sucesso de The Old Fashioned Way. Dance in the old-fashioned way. Aos 15 dias do mês de março do ano de 1970, o senhor vice-almirante Floriano Peixoto Faria Lima. Um acontecimento político de grande importância em 1975 foi a fusão dos estados da Guanabara e do Rio de Janeiro a 15 de março. O objetivo maior do nosso governo consistirá na manipulação inovadora das potencialidades dessa região, tratada como um todo. Empossado no Palácio Guanabara, o governador Faria Lima esclarecia os objetivos principais de seu governo. Presente à cerimônia, o ministro Armando Falcão esclarecia os objetivos do governo federal ao determinar a fusão. Pode-se fazer deste Estado um modelo para a federação, um modelo de autogoverno, um modelo político e administrativo. Faria Lima começou a governar baixando 406 decretos e dando posse aos prefeitos nomeados do Rio, Niterói, Caxias, Santo Antônio de Pádua e Angra dos Reis. Na tarde de 15 de março, empossava-se a Assembleia Constituinte do novo Estado. Um mês depois, o repórter André Luiz Azevedo informava. Para muitos observadores, a Assembleia está funcionando muito mais como legislativa do que como constituinte. Esta seria a principal causa do atraso na preparação do texto constitucional. Mas a 15 de julho, a Constituição era aprovada após muitas discussões. E no dia 23, promulgada pelo presidente da Casa, deputado José Pinto. Como presidente desta Assembleia Constituinte, em nome de sua mesa diretora e dos senhores deputados que a integram, declaro promulgada a Constituição do Estado do Rio de Janeiro. Deficiências acumuladas há muito tempo provocaram diversos acidentes e tumultos na rede da Central do Brasil em 75. A 22 de maio, 2 trens batem em Deodoro. Um rapaz morre e o sistema fica paralisado horas. Irritados, os passageiros apedrejaram vagões e a cabine de controle da estação. Dias antes, o presidente da Rede Ferroviária Federal, o general Milton Gonçalves, admitira. Aí, numa hora, um trem para, o povo se irrita, porque está irritado com o sistema, que realmente está ruim. A 24 de junho, passageiros do ramal de Japeri, impacientes com o atraso dos trens, fazem o primeiro grande quebra-quebra. Atacam trens, plataformas, bares e bilheterias em Olinda, Nilópolis, Mesquita e Presidente Juscelino. Mais 5 estações são depredadas a 9 de julho e no dia seguinte, 10 trens são destruídos em locais diferentes. Uma semana depois, o pior acidente perto da estação de Magno. 11 mortos, 372 feridos. O presidente Geisel amanhece no Rio no dia seguinte, exigindo providências imediatas da rede. Nas 2 últimas semanas de julho, houve mais um dia de tumultos e outro acidente de trens, com 2 mortos e 52 feridos. Os estudos da rede ferroviária indicam que só em 4 anos será possível atualizar o sistema suburbano. E em agosto, o coronel Stanley Batista, que dirigia o DNR, assume a direção da Rede Ferroviária Federal. Um acidente que provocou muitos prejuízos ao Rio foi o do petroleiro iraquiano Tariq Ibn Ziyad, que teve o casco rompido dentro da Baía de Guanabara no final de março. Toneladas de petróleo espalharam-se, provocando até incêndios nas ilhas do Fundão e do Governador. Foram utilizados vários métodos para retirar o óleo das águas, e o navio acabou multado em 480 mil cruzeiros, embora o comandante do petroleiro negasse qualquer culpa no acidente.
O ano termina no setor esportivo com a expectativa quanto ao novo carro brasileiro de Fórmula 1, o FD04, que terá como piloto o atual vice-campeão Emerson Fittipaldi. O campeão mundial de automobilismo em 75 foi o austríaco Niki Lauda. Mas os destaques do ano são apontados por José Idácio Werneck. O grande destaque do ano foi o recorde mundial de João Carlos de Oliveira, com 17,89 metros no salto tríplice nos Jogos Pan-Americanos. Jogos estes vencidos pelos Estados Unidos, como se esperava, e com um brilhante desempenho dos cubanos. O Brasil ficou onde se previa, quinto lugar com 43 medalhas, provando que o feito de João foi o de um indivíduo excepcional dentro da fraqueza de nossa organização esportiva. Isso nunca me passou pela cabeça, não. De um recorde assim de 17,89. Agora, nesses jogos, sinceramente, isso para mim também foi uma surpresa. Eu esperava fazer um bom resultado, acima dos 17 metros, mas não esperava em bater o recorde do mundo. No futebol profissional, a vitória do Internacional no Campeonato Brasileiro premiou o estilo competitivo ante o toque de bola do Cruzeiro. Um toque de bola já amplamente derrotado na Taça Libertadores da América de 1975. Durante o ano, o Fluminense destacou-se ao procurar formar um super time, contratando nomes como Rivelino e Paulo César. Mas não chegaram a surgir todos os resultados previstos. O futebol carioca também teve escândalos. A denúncia de um acordo entre Vasco e Olaria para que este vencesse uma partida de profissionais e o Vasco uma de juvenis, acaba provocando um inquérito pelo qual só dirigentes do Olaria são punidos. Edmundo Santos e Daniel Pinto acabam eliminados do esporte. A mesma pena atingiu mais tarde o juiz Nery José Proença. Ele tentou subornar jogadores do Bangu, Olaria e Madureira para que alguns resultados imprevistos lhe dessem um grande prêmio na loteria esportiva. Quem ganhou 22 milhões de cruzeiros na loteria e sem truques foi o goiano Miron Vieira de Souza, que apostou 3 cruzeiros no teste 254 em setembro. No boxe, Miguel de Oliveira ganhou o título mundial em maio, vencendo o campeão dos médios ligeiros José Duran. Mas perdeu a coroa 6 meses depois para Elisha Aubert, das Bahamas. Em outubro, Cassius Clay manteve o título dos pesos pesados, vencendo Joe Frazier. E o ano termina com uma certeza. A Copa de 78 será mesmo na Argentina. Nas eliminatórias, o Brasil enfrenta Colômbia e Paraguai. Em 1975, Pelé voltou ao futebol, aceitando 37 milhões de cruzeiros por 3 anos para atuar no Cosmos de Nova York. Agora vamos fazer o possível para que a gente faça com que o futebol aqui tenha assim, um nível melhor, o futebol seja um futebol como nós temos no Brasil. O meu coração é teu. Há muito tempo, a moça mineira, muito tímida, vinha compondo e gravando aqui e ali. Mas foi somente em 1975 que Sueli Costa chegou ao conhecimento do grande público, por intermédio de Maria Bethânia, com sua gravação de Coração Ateu. 1975 foi um ano de crescimento para o Bamerindos. Na cidade e no campo, através de suas 512 agências e mais de 20 empresas coligadas, o Bamerindos empenhou-se em solucionar com eficiência as necessidades de seus clientes. Em 1975, o Bamerindos somou experiência e recursos para oferecer melhores serviços e soluções durante o ano de 1976. Con la presencia del presidente de México, licenciado Luis Echeverría, y ante delegados y periodistas de más de 100 países de todo el mundo y un auditorio aproximado de 4.000 personas, el secretario general de las Naciones Unidas, Kurt Waldheim, inauguró este jueves la Conferencia Mundial del Año Internacional de la Mujer. 1975, um ano importante para a mulher. De 19 de junho a 2 de julho, na Cidade do México, realizou-se a Conferência Mundial do Ano Internacional da Mulher, reunindo representantes de 133 países. Discutiu-se um plano a ser aplicado até 1988 em todos os países filiados à ONU. No Brasil, o Ano Internacional da Mulher foi lembrado com muitas conferências.
No Rio, organizaram-se debates no auditório da ABI e em São Paulo a Fundação Carlos Chagas publicou diversas teses sobre a situação da mulher no Brasil. Em dezembro, para palestras em Porto Alegre e contatos no Rio, chegava a própria secretária-geral do Ano da Mulher, Helvi Sipilä. Brazilian women have taken the International Women's Year very seriously. And on the other hand, it has been discovered all over the world that there is a big difference in the approach between women in many of the industrialized countries. Ela repetia que o feminismo dos países ricos é diferente do movimento nos países em desenvolvimento, onde a mulher ainda precisa lutar por melhores condições de vida. Quanto aos shows, também pouca novidade, segundo Mary Ventura. Nenhuma característica especial distinguiu a área de show no ano de 1975. O resultado de um ano de espetáculos mais de tipo relâmpago do que de temporadas foi a confirmação da qualidade e do prestígio de nomes já consagrados, como Chico Buarque, Gil, Caetano, Bethânia e Elis, e a pouca repercussão de novos nomes. A música popular brasileira teve alguns momentos excepcionais no palco, destacando-se incontestavelmente aquele que reuniu no Canecão três monstros sagrados, Chico, Milton e Caetano. As dificuldades da indústria editorial continuaram em 75. No mês de setembro, a livraria José Olímpio Editora passou o controle acionário ao BNDE para evitar a insolvência. Mas para os autores foi bom, como lembra Remy Gorga Filho. 1975 foi um ano muito importante para o livro e o autor brasileiro. Chegou a ser comparado com 1922, ano em que o modernismo marcou as artes e as letras brasileiras. Se 1975 não repetiu ou não superou 1922, é possível dizer com toda certeza que 1975 foi, nos últimos 30 anos, o ano mais rico na produção literária deste país. Em 75, Carlos Drummond de Andrade recebeu 2 prêmios, recusando, porém, por questões de consciência, o concedido pelo Encontro Nacional dos Escritores. Já o prêmio Valmap, Drummond o recebeu na casa de Rui Barbosa. A 28 de novembro, morreu Érico Veríssimo, em Porto Alegre, aos 70 anos. Em Lisboa, em agosto, morreu o poeta Murilo Mendes. Na imprensa, uma comemoração importante em janeiro. O jornal O Estado de São Paulo completou 100 anos. No teatro, um ano de altos e baixos, segundo Jan Michalski. Depois de um primeiro semestre catastrófico, em que apenas um espetáculo, Corpo a Corpo, de Oduvaldo Viana Filho, salvou-se da mediocridade, a temporada foi salva no segundo semestre através de algumas realizações de boa qualidade, como Mocking Pot, na surpreendente realização de um grupo gaúcho, Pano de Boca, de Fauzi Arap, com a sua sofrida reflexão sobre o próprio teatro brasileiro, A Noite dos Campeões, com um brilhante desempenho dos 5 intérpretes, O Bu, confirmando a energia criativa do jovem grupo Asdrubal trouxe o trombone, O Dragão, no tablado, Mumu, revelando um novo autor nacional, Marcílio Moraes, e, sobretudo, já no fim do ano, a visita paulista de Réveillon, de Flávio Márcio, em última análise, talvez o melhor espetáculo do ano. Apesar da pouca repercussão da Bienal de São Paulo, o panorama foi melhor nas artes plásticas, como destaca Roberto Pontual. Comparado com 1974, 1975 foi um ano promissor para a arte brasileira. Diria que o fato exponencial deste ano foi a reativação da área jovem, como não se via desde o início da década. Assim, 1975 recuperou o espírito experimental, cujo último alento maior ocorrera por volta de 1971, firmando-o agora, sobretudo, na disposição de diversos artistas, na faixa dos 20 aos 30 anos, de investigar criticamente, com as suas propostas, a própria arte e o sistema que a envolve. No cinema, José Carlos Avelar notou uma tendência em 1975. A nota dominante desta temporada em que o cinema comemorou 80 anos de vida foi a interferência maior do cinema documentário.
Todas as grandes produções internacionais mostraram maneirismos de reportagens. Uma nota triste nesta temporada em que o cinema comemorou seus 80 anos de vida. O assassinato do escritor e cineasta Pier Paolo Pasolini. Barry Manilow conquistou o público com uma canção apenas, Mandy. Chico Buarque e Maria Bethânia fizeram o mesmo com várias canções, entre elas Sem Fantasia, um dos momentos marcantes do espetáculo em que se apresentaram juntos no Canecão. E o instante de te ver